Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Meus irmãos, essa frase maravilhosa, que é dita sempre que vamos dar uma palavra de incentivo, uma palavra de fé a uma pessoa que está passando por algum problema na sua casa, no seu lar, na sua família, e essa pessoa totalmente desesperançada, desesperada, pensando que não tem solução, pensando que não tem jeito. Normalmente, aquele que já serve ao Senhor, para encorajar aquela pessoa, fala essa frase: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa passagem está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 31. E vou fazer, resumidamente, uma um breve resumo sobre a história de Paulo e Silas. O apóstolo Paulo e Silas, eles, na sua peregrinação evangelizando, eles foram até uma determinada cidade. Nessa cidade, eles viram, né, uma menina, que essa menina era cativa, ela era escrava e ela era adivinha. Ela estava sendo instrumento, podemos dizer assim, ela estava sendo um instrumento de um espírito maligno que usava ela para adivinhar. E os seus senhores, os donos dela, porque ela era escrava, estava ganhando muito dinheiro às custas das adivinhações que ela fazia. E Paulo e Silas, vendo aquela menina naquela situação, eles foram e libertaram ela com a palavra, né? Falando a palavra do Senhor, libertou aquela menina, expulsaram aquele mal da vida dela. E aí, consequentemente, os donos dela ficou sem a sua fonte de renda. O que eles fizeram? Levaram Paulo e Silas para serem entregues às autoridades, e aí eles foram presos. Antes mesmo de ser presos, eles sofreram açoites, eles foram espancados. E lá na prisão, por volta da meia-noite, eles estavam numa prisão escura, porque mais para frente a gente lendo, a gente vai perceber que o carcereiro foi até eles e procurou uma lâmpada. Então eles estavam numa prisão, eles estavam aprisionados, eles estavam sofrendo com dores, eles estavam machucados, eles estavam provavelmente com fome, com sede, numa prisão que não tinha nenhuma condição, nenhum tipo de condição humana para a pessoa estar ali. E mesmo assim, com toda a dificuldade deles, por volta da meia-noite, eles começaram a louvar a Deus, começaram a cantar hinos que louvavam ao Senhor. E o que foi que aconteceu? Um terremoto que abalou aquele lugar e todas as celas foram abertas.
E com isso, o carcereiro acordou, porque o carcereiro estava dormindo. O carcereiro, quando acordou e viu as celas abertas, viu o que estava acontecendo, na mesma hora a intenção dele era o quê? A intenção dele não, a atitude que ele teve foi de pegar uma espada para se suicidar. Porque depois ele teria que prestar conta daqueles presos que estavam ali. De qualquer forma, se os presos tivessem fugido, ele ia ter que prestar conta e provavelmente ia ter uma pena de morte por não ter vigiado. Mas imediatamente Paulo falou para ele: abaixa a espada, todos nós estamos aqui. Quando o carcereiro percebeu que eles não tinham fugido, o carcereiro cuidou de Paulo e Silas, foi até eles, levou ele para a casa dele, cuidou das feridas, alimentou ele, se converteu. Então foi lá, juntamente com toda a família do carcereiro, que Paulo e Silas falaram essa frase para o carcereiro. Porque o carcereiro perguntou, né? O carcereiro perguntou aqui, olha: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí ele respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Depois ele voltou com eles para apresentar as autoridades, que eles não fugiram, os outros presos também não fugiram. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês, meus irmãos. É essa palavra que o Senhor quer deixar aqui para você que está desesperançado, que está com problemas na sua casa, para você não desanimar. A história de Paulo e Silas é muito linda, é muito bacana e nos traz alguns ensinamentos. Além de você crer que a sua casa também pode ser salva, os seus filhos, o seu cônjuge, todos na sua casa podem ser salvos através da sua perseverança, da sua crença, do seu comportamento, do seu testemunho. Eles observando o que você está fazendo, eles vão aceitar o Senhor Jesus. E nos deixa dois ensinamentos importantes, que é manter a fé em tempos difíceis, porque eles estavam presos, eles estavam com dores e mesmo assim mantiveram a fé no Senhor. E o outro é coragem para fazer o que é certo. Porque quando eles libertaram aquela menina daquele cativo, daquele cativeiro que ela estava vivendo ali, eles tiveram coragem para fazer o que é certo. Ela estava sendo explorada por aqueles senhores e explorada e provavelmente estava tendo maus tratos. Então, meus irmãos, creia que o Senhor pode salvar a sua família, que você vai ver a sua família junto com você servindo ao Senhor. E eu deixo essa palavra da passagem de Paulo e Silas. Vamos estudar ela mais vezes, porque tem muitas lições aqui dentro para a gente aprender no livro de Atos dos Apóstolos. É um livro do Espírito Santo, é um livro que traz muita coisa legal, muita coisa interessante e edificante para a nossa vida. Fiquem na paz.